Pessoas, tudo bem com vocês? O nosso tema desse vídeo é um tema com um nome um pouco mais complicado, que a gente não está muito acostumada, né? Depois que você começa a estudar o feminismo, você começa a conhecer algumas palavras que tá totalmente fora do nosso dia a dia, e hoje a gente vai falar sobre não julgar outra mulher. Né? Não julgar as atitudes de uma outra mulher, não julgar o que uma outra mulher faz, né? Como se, por exemplo, como você não quisesse ser julgada, entendeu? Isso dentro do feminismo tem um nome, isso chama-se sororidade, tá? Então, mais pra gente pensar no seguinte: quantas vezes você já se pegou, por exemplo, julgando uma mulher? Né? Quantas vezes você já julgou uma mulher pelo que ela estava vestindo ou pelo que ela estava falando, por exemplo, se ela estava, por exemplo, falando da vida dela, se ela estava falando um palavrão, por exemplo, se ela estava... Enfim, como que você já olhou para uma mulher, por exemplo, na rua, a maneira como ela está vestida, né, na faculdade, assim, e você fez um julgamento daquela mulher, né? Então, sororidade significa ter empatia, ser solidária, ter companheirismo com essa outra mulher, né? Respeito acima de tudo com essa outra mulher. E principalmente assim, essa outra mulher é qualquer mulher, toda mulher, né? Porque você ter respeito, solidariedade, companheirismo, se pôr no lugar da sua amiga é fácil, né? Mas a nossa conversa aqui não é sobre você ter isso com a sua amiga, tá? É sobre você ter isso com todas as mulheres. Ah, mas isso quer dizer que eu vou ter que ser amiga de todo mundo agora. Até aquela fulana que eu não vou com a cara, eu vou ter que ser amiga dela. Não foi isso que eu falei, tá? Eu falei que você tem que ter respeito pelo que a outra está passando, pela história de vida da outra, não que você tem que ser amiga dela, tá bom? Então, a sororidade é mais assim, a ideia de que nós juntas somos mais fortes. Não é pra todo mundo ser amiga de todo mundo, mas é pra gente não ficar julgando a outra, tá? Por quê? Porque o que acontece com a outra pode estar acontecendo, ou ter acontecido, ou pode vir a acontecer com você. Entendeu? E você não gosta de ser julgada pela sua roupa, você não gosta de ser julgada pelas suas atitudes, você não gosta de ser julgada, então não julgue a outra, tá? Então, a sororidade é a ideia de que juntas nós somos mais fortes, né? Por quê? Porque quando a gente se junta, é muito mais fácil pra gente conseguir alguma coisa, alguma conquista, pra gente conseguir direitos, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou aqui sobre o feminismo, né? Então, por exemplo, numa denúncia de assédio, por exemplo, sabe, no caso Robinho, por exemplo, no caso do estupro que o Robinho e alguns amigos dele fizeram lá na Itália, foi um movimento de mulheres, e muitas dessas mulheres nem são feministas, mas foi quando todas se juntaram pedindo para que o Santos tomasse uma atitude, para que os patrocinadores do time tomassem uma atitude. Foi esse movimento que fez com que o contrato dele fosse suspenso, né? Ele não foi desfeito, ele foi suspenso até que o julgamento do Robinho saia. Então, essa junção de mulheres, muitas não feministas, fez com que o movimento de pedindo para ser alguma coisa feita foi o que fez acontecer, né? Então isso é muito importante, porque quando uma mulher fala, todas as vezes ninguém acredita nela. Então a gente precisa se juntar para que as nossas vozes sejam ouvidas, né? Então uma vítima, infelizmente, como a gente vê, ela nem sempre a palavra dela, né, é levada em consideração. Em muitos casos, né, nem 30, 40 mulheres, aí, como o caso do João de Deus, né, que a gente já viu, muitas vezes 30, 40 mulheres falando também, às vezes não é suficiente, né? Então, o que a gente precisa entender é que, assim, quando a gente se junta, a gente consegue buscar e lutar por liberdade, a gente consegue conquistar os nossos direitos, a gente consegue reivindicar muitas coisas, tá? Então, quando a gente faz essa aliança é muito importante, né, para derrubar o machismo, para derrubar preconceitos, né? E isso fortalece muito a nossa luta, né? Então, é difícil a gente conseguir qualquer mudança se a gente estiver separado. Então, a sociedade inventa o quê? Inventa a tal da rivalidade feminina, que a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Que ela não existe, a rivalidade feminina, ela foi inventada.
Então, não julgar outra mulher, não vamos julgar outra mulher pela roupa, pelo corpo, pela situação que ela passou, pelo comportamento dela, pelos relacionamentos que ela tem, pelas escolhas que ela faz, tá? Ela pode fazer as escolhas que ela quiser, ela pode tomar todas as ações que ela quiser na vida dela e não cabe a nós julgar essa mulher por isso, tá? Quando você fala assim, ai, mas a fulana, eu não sei o que a fulana fez pro cara bater nela. É muito complicado isso, porque você dá margem pro cara achar que ele pode bater numa mulher de acordo com o julgamento dele. E se ele bateu nela, ele bate em você, ele bate em qualquer uma. Quando a gente toma a atitude de defender aquela mulher, de abraçar aquela mulher, de não julgar aquela mulher pela violência que ela sofreu, a gente deixa claro que não interessa o que aconteceu, o cara não pode bater numa mulher, violentar uma mulher, ele não pode fazer isso. E não é aquela mulher. Todas as mulheres. É aquela velha história do cara ter respeito. Ai, mas ai, nossa, fulana, eu trato como se fosse minha filha, eu respeito como se fosse minha filha, como se fosse minha mãe. Nossa, eu respeito porque a fulana podia ser minha irmã. Não, ele tem que respeitar porque ela é uma mulher. Não interessa se ele tem parentesco com ela ou não, tá? As mulheres precisam respeitar, todas precisam ser respeitadas. Não interessa se o cara tem uma mulher na família ou não. Tá? Então a gente pode fazer, a sororidade também, ela trabalha com a questão da gente consumir trabalho de outras mulheres, por exemplo, livros de outras mulheres, né, trabalhos manuais que uma mulher faz, filmes que mulheres fazem, isso incentiva outras mulheres, isso também faz parte da sororidade, né? A gente oferecer apoio, a gente parar de enxergar as mulheres como rivais, né, porque isso daí não existe. E a gente precisa refletir sobre as nossas críticas. Quando você vê uma mulher e você critica essa mulher, você para e pensa, será que se fosse um homem fazendo o que aquela mulher está fazendo, você também estaria criticando da maneira que você critica? Se fosse uma mulher falando que não quer casar, que não quer ter filhos, quer ficar solteira, quer morar na casa da mãe, ou que quer ficar bebendo até de madrugada, ou que quer ir pra balada, encher a cara, e você começa a julgar essa mulher por esse comportamento, se fosse um homem falando, você ia julgar dessa mesma forma? Pare e pensa, tá? Então sororidade é sobre isso, é a gente parar de julgar aquela mulher, porque poderia ser a gente, e a gente também não gosta de ser julgada. Quando a gente começar a parar de julgar outras mulheres, deixar que elas sejam livres, respeitar essas mulheres, a gente vai também conseguir isso pra gente, tá? O feminismo é isso, é a nossa luta junta, nós todas estamos juntas, tá? Ninguém tá aqui pra rivalizar com ninguém e a gente vai fazer um vídeo sobre isso depois, tá bom? Até o próximo vídeo.